Bom, pessoal, começando agora a aula, hoje a gente vai começar a ver as características da linguagem Java. Então, a gente já vai entrar aí na uma das principais linguagens que tem sendo utilizadas aqui assim, em programação para o mundo todo, tá? Aqui tem, Java ainda é a linguagem que é a mais usada, e principalmente a parte do JavaScript. Mas, assim, tá começando, o Python está começando a crescer ainda mais. E está alcançando, se já não alcançou, porque faz tempo que eu não via esse ranking das linguagens, tá? Mas depois eu posso mostrar isso para vocês, esse ranking. E está na internet também. A Java, ela tem despontado, deixa eu ver, quando eu comecei a usar Java, foi em 90, não, minto, 2003, quando eu estava fazendo o meu TCC. E naquela época, no final da década de 90 que ela começou a despontar como uma linguagem para desenvolvimento orientado a objetos. Também nessa época, a linguagem C, que era a principal usada em programação estruturada, ela, ela foi criada, né, uma versão do C que é orientada a objetos chamada C++, ou como chamam de C++, também em inglês. Mas Java acabou pegando bastante, até porque assim, a comunidade Java ela é bem ativa, tá? E depois a Java ela era patrocinada por uma empresa muito forte chamada Sun. A gente vai ver isso daqui. E, e a Sun era uma das principais empresas que trabalhavam com vendas de computadores de alta performance, especialmente servidores. O nome da empresa era Sun Microsystems. E, Atualmente é chamada de Oracle, né? não, a Sun não é a Oracle, tá? A Oracle Não, mas comprou a a Sun, Oracle comprou, né? No caso. No caso, a Oracle tá? comprou a Sun e A, pegou Ora- a Java, né? a Oracle comprou a Sun e ela assumiu a linguagem Java. Hoje tem uma questão que está acontecendo aqui, que é a da Sun está querendo cobrar licença de uso. Faz sentido pelo seguinte: quando você desenvolve para a nuvem, especialmente para a AWS, que é a Amazon, acho que, se não me engano, é Amazon Work Storage, que é o Web Storage, que é a empresa que tem a nuvem da Amazon, tá? O, deixa eu lembrar. Depois eu vou lembrar o nome da nuvem da Amazon. É a AWS, na verdade. Então, a Amazon tem uma empresa que é a AWS que trabalha com nuvem. Então, o que acontece? Quando você desenvolve qualquer aplicação para nuvem, você tem alguns planos de cobrança. E dentro desse plano de cobrança, ele inclui a linguagem de programação. Então, o que acontece? Tem muita gente que está usando o Java dentro da nuvem, só que não paga nenhuma royalty lá para a Oracle. Então, a Oracle abriu o olho e agora quer vender licença, né? Então, o que aconteceria? Pra, Se você for usar alguma plataforma baseada na linguagem Java, aí pagaria royalty para Sun, a partir da Amazon. É assim que está começando a funcionar. Não só a Sun, né? Tem as outras plataformas de nuvens também, estão definidas. Então, vamos começar aqui. Talvez a gente vai ver talvez não, a gente vai ver alguma coisa da Sun, tá? E também um pouco da Oracle aqui nesse material aqui. Então, começou a linguagem Java, né, com
em 91, com um projeto chamado Green. E o que que é a ideia da linguagem Java? Essa é uma característica que é importante vocês saberem, tá? Como diz o, o- como os professores gostam de colocar, alguns, né? Isso é questão de prova, né? O projeto visava o desenvolvimento de software para uma ampla variedade de dispositivos de rede e sistemas embarcados, não chama de embutidos, é embarcados. Deixa eu explicar esse segundo ponto aqui, ó, que é o que eu estou tratando agora. A ideia da linguagem Java, a principal delas, é que naquela época o pessoal da Sun estava percebendo que o pessoal estava precisando não só de uma linguagem de programação que ela funcionasse nos computadores da Sun, mas também vários dispositivos para permitir o que a gente chama de portabilidade. Então, o que, que acontecia? Para você usar um programa escrito em C, por exemplo, no, no Windows, e quisesse usar esse mesmo programa no Linux, você teria que pegar uma máquina Linux e compilar aquele programa todinho e usar dentro dessa máquina. Então, o que, que acontece? Só que quando você faz isso, você tem que fazer um monte de modificações no código. Isso dá trabalho. Especialmente quando você faz uma decisão dessa, de fazer portabilidade para outro sistema operacional, o teu código já está um monstro, não no sentido ruim, mas já está imenso, né? E com um código imenso desse daí, você vai ter muito trabalho para fazer com que ele rode em outra plataforma. Então, o que que é a principal ideia da plataforma Java? É o que a gente chama de portabilidade. Uma das principais, tá? Deixa eu deixar isso claro. Então, a ideia é que o software que eu faço para funcionar numa plataforma com um sistema operacional, etc., ele funcione para outras também, sem precisar que eu faça modificações. E da onde viriam essas modificações, a gente vai já ver aqui a resposta. Então, James Grobbins, que era responsável pelo projeto do Green, né? Ele resolveu fazer uma linguagem que fosse simples, portátil e fácil de ser programada. E o primeiro nome da linguagem é a linguagem Oak. Oak quer dizer carvalho, tá? E a questão é que alguém já tinha uma linguagem de programação com esse nome, então eles mudaram para linguagem Java. Agora, de onde vem esse nome? É porque eles gostavam de tomar um café que ele vinha da ilha de Java. Então, esse que é por isso que, se vocês forem reparar nos símbolos do Java, ele parece uma xícara com uma fumacinha subindo, né? Então, é por essa razão. Eles falam do café da ilha de Java. Aí outra coisa também que a gente tinha que tratar é que a internet estava despontando na época, né? Isso foi em 91. A internet foi despontar, por exemplo, aqui no Brasil, no fim da década de 90, né? Então, ela começou a ser projetada também para transferência de conteúdo de mídia. Então, o que que acontece? Eu precisava passar os mesmos programas ou as mesmas informações para vários dispositivos. Então, eu tenho que ter uma forma comum de tratar essa mensagem, tá? Depois eu vou explicar esse problema com mais calma. E também ela tinha hoje em dia já não se usa mais isso aqui, tá? Mas ela tinha um conceito que a gente chama de applets. O applets aqui no Brasil, né? O que é a ideia aqui? O, 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 as applets são programas que são códigos embarcados dentro de um código HTML. Só para lembrar, tá? O código HTML que é usado pelos sites de internet
dentro da World Wide Web para transferir dados de uma página para o browser de vocês. Então, dentro dessa, desse programa HTML, então era colocado uma applet, tá bom? Só que o HTML5 já fez isso ultrapassar, tá? E hoje em dia não se usa mais tanto applet assim, só em projetos legados. E eles dizem, esse Web RAM que a gente não vai trabalhar muito, tá? Isso aqui está muito para. Eu vou até passar essa parte aqui, que ele está muito voltado para a internet. Ó, que aqui é navegador, isso aqui já não entra muito com o Java, tá? Vamos lá. Então, quais são as características dela? Deixa eu ver só se tem aqui, tá? Simples, orientada a objeto, distribuída, possui alta performance. Alta performance, pessoal, não é. Ele é um item bom, tá? Mas ele não quer dizer velocidade na linguagem, tá? A gente vai ver isso depois. Robusta, segura, interpretada, neutra, portável, dinâmica e multithread. A gente vai ver cada um deles aqui. Um deles aqui, acho que você já sabe. Você sabe o que é uma linguagem interpretada, não? Alguém pode dizer a diferença de uma linguagem interpretada para uma compilada? Bom, se vocês não sabem, daqui a pouco eu vou explicando para vocês. Então, o que a gente vai ver de Java é que ela é simples e é fácil de aprender, tá? Ela é uma linguagem orientada a objetos, mas eu não posso dizer que ela é puramente orientada a objetos. A gente vai já ver o porquê, tá? A abordagem orientada a objeto permite o desenvolvimento de uma forma mais natural. A gente já viu isso na, nas aulas anteriores, tá? Qual o objetivo de se programar orientado a objeto? Uma delas é o gap semântico que eu estava falando, mas é uma forma mais fácil de a gente entender os sistemas, tá? Linguagem distribuída. Ela foi projetada para trabalhar dentro de um ambiente de redes. Isso é bem interessante, a gente vai ver isso depois. E ela oferece bibliotecas para facilitar esse processo de comunicação. Então tá aqui o que eu estava colocando. Ó. A Java, apesar de estar dizendo aqui que ela tem alta performance, na verdade ela é uma linguagem interpretada. Então o que, que acontece? Numa linguagem interpretada, imagina o seguinte: se eu estivesse falando inglês aqui, vamos falar russo aqui com vocês. Vamos supor que eu estivesse falando russo aqui com vocês. Vocês vão entender, não? Óbvio que não, né? Não. Então, o que que acontece? A gente precisaria de um tradutor. Aí esse tradutor iria traduzir para vocês aquilo que eu estou falando. Então, essa é a mesma ideia da linguagem interpretada. Como é que ela funciona? Você escreve o código e vem um interpretador. Na verdade, essa pessoa que traduz o inglês, ele é o interpretador, tá? Desculpa, traduz do russo para o português, ele seria o interpretador, tá? E a ideia da linguagem interpretada é a seguinte: cada vez que você escreve um comando, ela executa. E assim vai. Ele vai executando esse código. Então, assim, o funcionamento da linguagem interpretada é que os códigos não são executados diretamente pelo sistema operacional. Lembrando que todo programa de computador, tá? Ele para funcionar, quem, quem ele tem que trabalhar dentro do que o sistema operacional pede, né? Dentro da linguagem do sistema operacional. Então, geralmente você compila um código para Windows, por exemplo, e quando você compila, ele gera um arquivo executável, certo? Na verdade, pode gerar um arquivo objeto e depois desse arquivo objeto a gente gera um arquivo executável. Tem várias situações aí. Mas
Vamos pegar a principal. Eu vou gerar um arquivo executável do meu código. Então, quando eu executar esse arquivo, o Windows vai abrir uma janela para ele e vai executar aquele código normalmente. No caso da linguagem interpretada, o que, que acontece? Eu vou criar um código, certo? Que está dentro daquilo que a linguagem entende. Um arquivo, tá? Ele vai gerar um arquivo que está dentro do que o interpretador entende. Então, o que acontece? Quando eu boto esse programa para rodar, o Windows chama o interpretador e o interpretador vai interpretar o código. E as instruções que ele interpretou, ele vai passando para o Windows executar. Então, por isso ela é interpretada. Mas vamos ver que tem uma vantagem nisso, tá? Vocês entenderam essa ideia do interpretador? Então, o que acontece? Quando eu executo um código Java, o sistema operacional não vai executar esse código. Ele vai chamar o interpretador, tá? E o interpretador é que vai executar o código para mim. E o interpretador é um outro programa. Então, mas aí você pergunta, mas professor, quando eu executo esses códigos em Java, por exemplo, para quem já baixou o sistema de declaração do imposto de renda, ele é em Java, certo? O que que acontece no caso dele? O, o, o Windows ele já vem com é, ele vem com Java instalado, né? Ele fica como se diz, ele fica executando em que a gente chama de background, né? E o que que é a ideia da execução em background? O Java, ele automaticamente, quando o Windows começa, ele fica executando. E toda vez que algum programa em Java, você chama algum programa em Java para ser executado, ele é, ele é passado diretamente para o interpretador Java. Tudo bem? É como se você estivesse abrindo um arquivo Word. O que é que acontece quando você abre um arquivo do Word? O Windows vem e abre o, o, o aplicativo do Word. E o aplicativo do Word abre o arquivo. É assim a mesma ideia do Java, tá? Só que ele fica funcionando em background. Então, quem executa o código do Java é o interpretador Java, tudo bem? Através do que a gente chama de JRE, Java Runtime Environment. A gente vai já ver isso daí. Todo mundo entendeu a diferença aí da linguagem interpretada para a linguagem compilada? Então, assim, só para resumir, tá? O compilador ele já gera um código executável e o sistema operacional executa diretamente, tá? Já a linguagem que ela é interpretada, tá? O sistema operacional vai chamar primeiro o interpretador e o interpretador é que vai fazer com que vai interpretar os códigos daquela linguagem. Então ele depende o sistema operacional depende do interpretador. A gente vai já ver quem é esse interpretador aí, pessoal. Então o Java chega a ser 20 vezes mais lento que o C, tá? Bom, o que é a ideia do que faz com que a linguagem seja segura e robusta, tá? Fortemente tipada, essa parte de fortemente tipada, eu não sei se quando vocês fizeram aquele programa, os programas iniciais, tá? Vocês usavam o que a gente chama de tipos primitivos. Então, o que é a ideia de uma linguagem fortemente tipada? É que qualquer variável ou objeto que você criar, ele tem que ser objeto de uma classe ou de um tipo primitivo. Para que serve isso? É porque cada tipo desse daí, ou cada classe ou tipo primitivo, ele vai ter um funcionamento protegido dentro da memória. Então, assim, por exemplo, se eu tô, a gente vai ver que um número que é do tipo inteiro, tipo int, ele vai ter, se eu não me engano, 16 bytes. Ele vai usar 16 bytes de memória e ele só vai aceitar números. Então, isso daí é a ideia do
fortemente tipada, ou seja, quando eu declaro variáveis, então declaro objetos, o que acontece é que eu tenho que determinar os tipos e, e assim, eu só posso usar dentro dos tipos as características. Eu tenho que seguir as regras exatamente como os tipos determinam. A gente vai ver essas regras dos tipos, os tipos primitivos e das classes que nós usamos aqui. Tudo bem? Então, o que seria a coisa diferente disso? É o uso de ponteiros. Já usaram ponteiro em C, não? Tá. Não, tá tudo tranquilo. Mas, em resumo, o que é um ponteiro? Ele é ele é um tipo vamos dizer assim, é um tipo de variável que ele faz acesso direto à memória. Então, assim, você consegue com um ponteiro acessar até um espaço de memória que é ocupado por uma outra variável. Inclusive, você consegue acessar qualquer posição da memória diretamente usando um ponteiro, tá? Então, assim, a Java não tem um ponteiro, porque o que é a vantagem do ponteiro? É que ele te dá flexibilidade para você escrever os teus códigos, tá? A gente vai ver que tem essa flexibilidade em ponteiro. E qual a desvantagem? É que ele é muito inseguro. Por quê? Porque ele permite que você acesse qualquer posição da memória e talvez você esteja acessando uma posição indevida. Isso pode fazer travar o teu sistema, tá? Outra parte de segurança aqui é o mecanismo de coleta de lixo. A gente vai ver que tem situações que a gente perde a referência a um objeto. A gente vai, eu vou colocar isso com mais calma depois, tá? Então, o que acontece? Quando um objeto perde a referência, ele fica você não tem mais como usá-lo no teu programa. Isso não é ruim, tá, pessoal? Porque vai ter situações em que você está programando e um determinado algum objeto ou variável ele não serve mais. Então, o que acontece? Aquele objeto ele fica ocupando espaço na tua memória, na memória do teu computador, do teu dispositivo, né? E o que o Java faz? Quando ele percebe que algum objeto não está sendo mais usado, já perdeu a referência dele dentro da memória, ele usa esse mecanismo de coleta de lixo para fazer o quê? Para identificar esses objetos e liberar mais memória para o computador. Se ele não fizer isso, o que acontece? Eu posso começar a encher a memória do meu dispositivo, com dados que não vão ser mais usados. Então ele está ocupando memória à toa. Então, coleta de lixo, esse mecanismo de coleta de lixo, evita que eu fique utilizando a memória sem necessidade. Tá? Ele libera espaço na memória. Essa verificação rigorosa, vocês vão ver que até na IDE, no caso do NetBeans, tá? Ele já verifica para você se teu código está certo ou não, tá? Então ele, ele evita muitos erros assim na hora de você compilar. Outra coisa que é legal é verificação em tempo de execução. É que é a ideia aqui? É que quando eu estiver executando um código, eu posso fazer algumas avaliações nele, por exemplo, parecido com um debug, tudo bem? E também ele tem um gerenciador de segurança. A gente vai já ver o que é isso daí. Então, Java possui mecanismos de segurança que podem, no caso de applets, né, evitar qualquer operação no sistema de arquivos da máquina-alvo, minimizando problemas. Então, o que é a ideia? Se você está acessando via internet algum computador, através de uma applet, tá? Lembrando que a applet é um código que ele vem dentro de uma página HTML, certo? Aí o que acontece? Vamos supor que você escreveu um código e dentro que escreveu uma applet, tá? Java, e passou via HTML para alguém acessar no browser. Se você não tiver, se Java não tivesse esses mecanismos de segurança, você com essa applet poderia acessar o sistema de arquivo da pessoa.
Aí você poderia, por exemplo, fazer um programa que copiasse os dados daquele computador para um outro que você quer que está dentro da internet. Isso é perigoso, né? Então Java impede que isso aconteça, tá? E se você for ver essas características depois, vocês vão descobrir que o desenvolvimento de celular, vocês têm essas características também. Tanto é que quando você instala qualquer aplicação dentro do teu celular, ele pede algumas permissões para você poder usar. Por exemplo, a permissão de acesso à internet ou permissão de acesso ao sistema de arquivo e assim por diante. Bom, ela é interpretada neutra e portável. Esse conceito a gente vai ver daqui a pouco, que são os bytecodes, tá? Então, alguém perguntou aqui, né, se esse interpretador era JVM. Esse interpretador é a JVM. O que que é? A gente chama de Java Virtual Machine, ou máquina virtual Java. Ele é que é o interpretador da linguagem. Então, o que que acontece? Quando vocês compilam um determinado código em Java, compilar entre aspas, né? Ele gera não um arquivo executável, mas gera o que a gente chama de bytecode, que é um arquivo .class, que a gente vai ver depois. Então ele executa, então eu passo esses bytecodes aí para uma outra máquina e ela tem que ter uma JVM, que é uma Java Virtual Machine, que é o interpretador Java, tá? E essa JVM vai executar o bytecode, certo? E ela vai permitir que eu consiga escrever esse código independente da plataforma que eu estou usando. Então, assim, basta eu escrever um código para a versão da JVM correta, aí aquela JVM vai interpretar o código para você, independente de quem é o sistema operacional. A plataforma aqui entende esse sistema operacional, mas o hardware que você está utilizando, tá? O dispositivo. Depois a gente vai ver essa parte da característica neutra, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou escrever meu programa, que é um programa .java, e eu vou compilar esse programa. E vai ser gerado o meu programa.class. Depois ele é interpretado aqui pela JVM e ele vai executar aqui através do meu computador, tá? Então tá aqui, ó. Outra forma de ver é essa arquitetura aqui em camadas, tá? Então, eu tenho o meu programa, ele vai ser executado pela Java Virtual Machine ou a Java API, a gente vai ver isso depois, e, e a JVM vai trabalhar diretamente com o sistema operacional e o hardware. Aqui está faltando, pessoal, aqui nessa. Devia colocar em cima dele o sistema operacional, tá? Só que tem hardwares que já funcionam com uma JVM diretamente ligada a ele, tá? Então, a JVM, o que que é? É, a, é o interpretador Java que fica entre o sistema operacional e o programa que você desenvolveu. Então, tá aqui esse programa que vocês fizeram, né? Que é o Hello World, acho que vocês devem estar vendo aí. Estão vendo bem aí? Eu quero que aumente. Estão vendo bem, não? Ok. Então, aqui vocês têm um códigozinho, tem um pequeno código aqui chamado, que é a classe Hello World App. Aí aqui ele tem o método main, e dentro dele eu tenho uma instrução que é o println hello world, certo? Então isso aqui é o arquivo hello world.java. Então eu vou compilar, ele vai gerar o meu código
.class, né? Que é o bytecode. Vai gerar o meu bytecode. E esse bytecode vai ser interpretado por cada uma dessas Java Virtual Machine, ou máquina virtual Java. E eu tenho uma máquina virtual Java para o sistema Windows, outra para o sistema Solaris ou pelo Linux, e eu tenho outra para o macOS. Então, o que é o principal aqui? Vocês vão escrever um código Java. Ao compilar, vão ser gerados códigos .class. E esses códigos .class vão ser executados pela máquina virtual Java dentro do hardware que você quer, tá? Isso aqui é interessante. O que é a ideia de multithread? O Linux, especificamente, tá? Ele tem um conceito, o Windows usou depois, chamado de processo. Para que conceito é esse? Ele consiste num código, num programa, tá? Que ele pode ser executado paralelamente a outro. Ou seja, eu vou ter dois códigos sendo executados ao mesmo tempo. Não deu sono agora? Então, eu vou ter dois códigos executados ao mesmo tempo, certo? Então, quando a gente está programando, a gente se preocupa que a nossa programação ela tem um fluxo único, né? Só que tem situações que eu preciso dividir meu código para que ele execute um fluxo e um outro de forma paralela. Então, para isso, a gente usa o conceito de thread. Thread. O que é a ideia desse conceito? Dentro de uma thread, eu escrevo um código que, quando eu executo esse código, eu chamo esse código aqui através do meu programa, certo? Essa parte desse código vai ser executada à parte e o meu programa continua o fluxo dele. Então é como se eu estivesse chamando uma função, estivesse fazendo uma chamada de função, e quando eu chamo essa chamada quando eu faço essa chamada de função, o que acontece? O meu programa ele espera o resultado da função para poder continuar a executar. Com a thread é diferente. Eu faço a chamada a thread e o meu programa continua executando. E a thread vai rodar de forma paralela ao meu programa. Vocês entenderam essa ideia? Lembrando que thread não é uma função, tá? Ela é um trecho de código que ele vai ser executado de forma paralela a um trecho principal. Então, assim, só para relembrar, né? Eu estou executando o meu código aqui, ele tá executando aqui como se fosse as instruções, né? A primeira instrução, a segunda instrução, a terceira, eu vou executando as instruções. Aí eu encontrei uma subrotina, então eu paro aqui, aí eu executo a subrotina, quando ela termina, ela volta para o meu código e o meu código funciona. Quando eu estou falando de multithread, o que acontece? O meu código executa e bem aqui está a minha multithread. Aí eu chamo ela. Aí quando eu chamo ela, ela começa a executar, o meu código continua. E a thread vai executando de forma paralela. Então essa que é a diferença. Então eu chamo a thread, né? Mas só que o meu código continua executando. E a thread vai funcionar de forma paralela. A gente vai ver um monte de aplicação disso daí, tá? Uma delas, por exemplo, é quando você passa alguma informação via internet. O que acontece? Eu não posso esperar o resultado do, da mensagem que eu estou passando pela internet. Quer dizer, tem situações em que eu não vou esperar a resposta da, da minha mensagem via internet. Então, o que eu faço? Eu uso uma thread para poder encaminhar mensagens. E o meu código vai continuar rodando enquanto ele espera a resposta lá da internet. Essa que é a ideia aqui.
E o que é legal é o seguinte, ele vai executar de forma que a gente chama de concorrente. Que é programa executando de forma concorrente? Se eu tiver um sistema operacional, desculpa, um processador que ele só tem um núcleo, então esse processador vai executar um programa, aí depois o outro, depois volta para esse, executa esse. Aí ele fica fingindo para você, né, que ele está executando os dois de forma paralela, só que ele faz muito rápido isso, tudo bem? Aí para você parece que ele está executando os dois programas ao mesmo tempo, mas ele está executando um pedaço de um e um pedaço de outro, e fica fazendo essa alternância, né? Isso é o que a gente chama de tarefas funcionando de forma concorrente, que é diferente do funcionamento paralelo, tá? Funcionamento paralelo eu tenho um processador aqui, eu tenho outro aqui, é os dois, aí eu passo uma tarefa para esse processador e essa outra para esse outro processador aqui. Aí os dois executam ao mesmo tempo, tudo bem? Mas assim, tanto faz se você usar programação concorrente quanto programação paralela, para você é como se os dois programas estivessem executando ao mesmo tempo. Tudo bem, pessoal? Então, em resumo, o que a thread faz? É um trecho de código, tá? Que ele vai funcionar ao mesmo tempo que um outro trecho de código. Então, aqui é outra forma de ver também o ambiente, né? Observe aqui que tenho vários sistemas operacionais e para cada um eu vou ter a minha JVM, que vai executar os bytecodes. Isso aqui também eu já acabei falando para vocês, isso aqui está só repetindo. Bom, como é que é o ambiente de desenvolvimento, tá? Todo mundo sabe que é um ambiente de desenvolvimento, né? É um conjunto de programas que você usa para escrever o seu código, tá? No geral, num ambiente de desenvolvimento, nós vamos usar o que a gente chama de IDE. O que é a IDE? Ele é um programa que você usa para escrever código. E esse programa ele facilita muito a escrita desse código. Às vezes ele sugere códigos para você, ele já avalia se teu código está escrito certo, ele faz o que a gente chama de indentação, né, que é para manter o código todo certinho, né, todo bem organizado. Então, assim, a IDE ela facilita muito a nossa programação e ela evita da gente cometer erros, tá? Quer dizer, que a gente pode até cometer erro, mas a IDE avisa logo de imediato os erros que a gente cometeu e fica fácil a gente corrigir, tá bom? O ambiente de desenvolvimento do Java ele é chamado de SDK, que é chamado Software Development Kit. Então, hoje em dia, como é que funciona? Eu tenho algumas IDEs que são, por exemplo, o NetBeans ou o Eclipse. Geralmente são as duas que a gente vai usar. Tem o IntelliJ também. Então, eu estou usando, por exemplo, o NetBeans. O NetBeans ele vai estar ligado a uma SDK, tudo bem? Que é o kit de desenvolvimento de software. E esse SDK ele tem alguns comandos que facilitam você escrever e compilar códigos, tá? A SDK ela não tem especificamente, tá? Ela não é uma IDE, tá? Mas ela tem um monte de que a gente chama de APIs ou bibliotecas, tá? Que permitem que possam ser usadas para facilitar a programação que vocês vão fazer. Mas hoje em dia, assim, a gente, apesar de ter a SDK, né? Hoje em dia as IDEs chamam a SDK para poder escrever o código para vocês. Então, o que vem na SDK? Tem o compilador Java, que é o Javac, o interpretador, que é o comando java.exe, o interpretador de applets, que é o applets viewer, um gerador de documentação, que é o Javadoc. O Javadoc ele é legal pelo seguinte, eu posso escrever alguns comentários
dentro do que o Javadoc interpreta, ou seja, usando comandos do Javadoc, e a partir desses comentários ele vai gerar um documento explicando o meu programa. Pode ser um manual do usuário, então pode ser um documento específico indicando como é que o programa funciona, tá? Ele também tem o JAR, tá? Que ele é que é a partir do programa que vocês criaram, tá? Eu posso executar esse arquivo já, eu posso gerar esse arquivo, tá? E esse arquivo ele funciona como se fosse um código executável também, tá? Só que fica todo o teu código, ele fica compactado dentro desse teu arquivo jar. Então, todos os teus arquivos .class vão ficar dentro de um arquivo .jar. E você pode depois usar esse arquivo jar para distribuir para os outros sistemas operacionais. Então, assim, quando eu vou pegar vamos supor que vocês criaram um programa em Java para desktop, tá? Então, vocês vão gerar um arquivo .jar e esse arquivo .jar vocês podem distribuir para qualquer outra pessoa. Aí ele vai ter aquele programa Java para você. Tá? E também tem o JDB, que é um depurador de programas. O que é a ideia do depurador de código? Tá? Ele é uma ferramenta que ele executa o teu código, mas mostra para você o resultado do teu código. Vai mostrar também o valor das variáveis dentro da memória, em que posição de memória essas variáveis estão, qual é o código que está sendo executado no momento. Isso é o que a gente chama de debugger. O que é para que serve essa ferramenta? Caso eu tenha erros no meu código, tem alguns erros que são difíceis de identificar. Então eu uso um depurador de programas para quê? Para executar esse código, ele vai me mostrando para cada linha, né? Para cada linha de código, eu paro uma linha, como é que tá os estados das variáveis. E assim eu posso identificar o erro do meu código, tá? A gente vai ver isso também depois. Mas a princípio o SDK vai ter o Javac, o Java, o Apex Viewer, o Javadoc, o JAR e o JDB. Tudo isso você consegue acessar via as SDK, as IDEs, tá? Então, outro conceito que é importante são os pacotes, ou package. Então, o que acontece? O que é um pacote, tá? A ideia, primeiro, lembra para que serve um pacote? Geralmente é uma caixa, né? Que dentro dela vai ter alguma coisa que vai ser entregue para alguém. Geralmente a gente usa um pacote para entregar presentes ou então para guardar produtos e assim por diante. Tudo bem? Então a gente chama isso de empacotar os produtos. Então esse conceito de pacote está dentro de Java. Por quê? Eu posso ter um código tão grande que eu preciso dividir em partes. E cada uma parte dessa eu posso colocar dentro de um mesmo pacote. E o que vai dentro desse pacote? São aqueles programas Java que vão trabalhar em conjunto. Tudo bem? A gente vai ver isso depois também, com calma. E eles são geralmente armazenados numa mesma pasta. Então aqui ele está falando, ó, eu tenho uma pasta chamada geometria aqui, ó, e dentro dela tem dois arquivos .java, que é o círculo.java e o ponto.java. A gente vai ver assim que para escrever o círculo eu vou precisar de um ponto também. A gente vai ver isso depois. Então, usando pacotes, eu posso organizar os conceitos que são comuns, tá? Numa mesma pasta. Para indicar as definições de um arquivo fonte Java fazem parte do mesmo pacote, eu declaro um pacote com esse comando aqui, ó, package. Package, nome do pacote. A gente vai ver isso dentro do programação Java, tá? E como é que eu acesso? Assim, pode acontecer, né, que eu posso baixar os pacotes e dentro dele vão ter classes que eu vou usar. A gente vai ver isso depois.
Se eu precisar usar a classe de um pacote diferente, eu vou usar o comando import dentro do meu programa para acessar um determinado pacote. A gente vai ver isso depois. Tá, class path. Quando você tá criando desculpa, quando você instala um ambiente de desenvolvimento em Java, a gente usa uma variável chamada class path para armazenar o local onde onde é que vão ficar os pacotes do meu programa, tá? Então aqui, ó, se eu tiver no diretório se eu tiver usando meus programas no diretório home barra Java barra um pacote. Então esse home barra Java tem que estar dentro de uma variável chamada class path. Isso aqui é a variável que a gente chama variável de ambiente. Deixa eu mostrar isso aqui no Windows. Deixa eu ver se vale a pena agora. Não, depois eu mostro para vocês com calma também. Vocês sabem o que é variável de ambiente no Windows ou no Linux? Tá, a gente vai ver com calma isso depois, tá, pessoal? Senão eu vou perder aqui o fio da meada aqui. Mas a ideia é a seguinte, ó. Esse class path, imagina o seguinte, que você tá na pasta C dois pontos contra barra Java, certo? Então, se eu quiser, usando esse conceito, essa variável de ambiente chamada class path, se por um acaso dentro do meu código Java eu precisar usar um determinado arquivo que está dentro de um pacote e esse pacote estiver numa outra pasta, sei lá, está no drive D dois pontos contra barra Java contra barra pacote. Então, o que eu faço? Eu digo que dentro do class path, eu vou colocar class path igual a D dois pontos contra barra Java contra barra pacote. Então, o que acontece? Se por um acaso, quando eu estiver usando esse comando import aqui, esse pacote não estiver na pasta em que eu estou gravando meu código Java, ele vai lá na class path, identifica os outros caminhos, os outros locais, nas outras pastas, que tem pacotes. Então, ele vai buscar esse pacote na pasta que está descrita no class path. Tudo bem? Então, a ideia é identificar quais são as pastas dentro do meu sistema de arquivos do Windows em que eu vou ter os meus pacotes Java. Opa, agora a gente vai entrar um pouco em tipos primitivos. Eu estava até conversando com você, né? Eu não sei se aqui tem. Ah, tem, aqui é melhor. Bom, quais são os tipos primitivos que eu vou ter, né? Primeiro, o que é a ideia do tipo primitivo? Vocês lembram que a gente criou na última aula? Eu apresentei para vocês a classe chamada bicicleta. Quando eu crio uma classe chamada bicicleta, depois eu vou ter que criar objetos para usar essa classe. Depois a gente vai ver isso. Essas classes elas vão funcionar dentro do meu programa bem parecido como funcionam os tipos lá em C, tá? Só que tem uns tipos que a gente chama de tipos primitivos. O que são eles? São, são tipos que eu vou usar para declarar variáveis. Mas no caso do Java, eu vou declarar ou variáveis, se eu estiver dentro de um método, a gente vai ver isso daí, ou a gente vai declarar atributos, se eu estiver dentro da classe, tá bom? Então a gente pode criar os tipos que a gente chama tipos primitivos, que aí são divididos em quê? Tipos inteiros, que são tipo byte, short, que é inteiro curto, né? Int, que é inteiro, e long, que é inteiro longo. A gente vai ver esses tipos aqui. Também tem os tipos de ponto flutuante, que é o que permite números reais, certo? Então eu tenho o simples, que é o float, e a gente vai ver que a gente tem o duplo, que é o double. Depois a gente vai ver o tamanho de cada
item desse na memória, tá? Nós tínhamos o tipo caractere, que ele representa um caractere só, tá? E eu tenho o tipo booleano, que ele vai ser dois valores, verdadeiro ou falso. No caso do Java é true ou false. E cada tipo desse, por que que existe aqui, ó? Ah, mas professor, eu não posso usar toda vez o int, não, para representar os números inteiros? Bom, isso depende. Como o Java é para dispositivos, talvez eu perceba que eu vou usar aquela variável para valores pequenos, então eu posso usar um tipo de dado que ele é menor, que no caso é o byte. Ó. Ele vai de menos 128 a 127. O que isso quer dizer? Se eu tiver uma variável que ela vai contar só de, por exemplo, de 0 até 100, eu posso usar o tipo byte para isso. Só que tem um detalhe. Por que eu usaria o tipo byte? É que ele vai ocupar apenas um byte na memória. Então, isso economiza memória para mim. Já o tipo short, ele vai de menos 32.768 a 32.767. O que acontece? Ele vai ocupar na memória 2 bytes. Eu tenho um tipo inteiro, que ele vai de menos 2.142 bilhões até a mais 2 bilhões, esse número aqui, né? Que ele vai ocupar, se não me engano, 4 bytes. E eu tenho um tipo inteiro longo, que vai de 9, aqui mil, né? Milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, 9, menos 9 quinquilhões a 9 quinquilhões. Deixa eu fazer um cálculo aqui, só para ver uma coisinha aqui do long. Opa, se eu não me engano, o inteiro tem 32 bits. O short, ele tem mais aqui. É pelo número de bits, tá? Que a gente pega. O byte tem 8 bits. Agora sim. O short tem 16 bits, que corresponde a 2 bytes. O int tem 32 bits, que é 2, 2, 4, 8, 16. São 5 bytes? Deixa eu só ver aqui. Vai pegar. Basta pegar aqui o logaritmo. Logaritmo na base 2 de alguma coisa aqui. Mas eu posso colocar assim, 2 elevado 2 elevado a 4. 16, 2 elevado a 5. 32, isso mesmo. Então, assim, eu vou ter 5 bytes, ou desculpa, isso mesmo, 5 bytes para representar um inteiro. E o longo vai ser de 64 bits. Então, eu tenho 6 bytes para representar o inteiro longo. Então, a gente conta assim, ó. Byte, ele vai ocupar 8 bits na minha memória. Short, vai ocupar 16 bits na minha memória. Int, que é o inteiro, vai ocupar 32 bits e o long, 64 bits. É isso que vai acontecer. Qual a importância disso, pessoal? Se eu tiver um dispositivo que tem pouca memória, eu vou usar o número para contar só até 10, eu tenho certeza disso, eu vou usar o tipo byte. Para quê? Para ocupar só 8 bits da memória. Na maioria dos programas eu vou usar o inteiro, tá? Para representar números inteiros. E o long, o que acontece? O long eu vou usar para números que são muito grandes, tá? Números inteiros que são muito grandes. Deixa eu colocar um exemplo aqui para vocês, é o Arduino.
O Arduino ele usa uma linguagem parecida com Java e com C. Ele é praticamente um Java, tá? Que ele usa dentro da linguagem de programação dele, ou C também. O que que acontece? Lá tem o tipo long. E para que ele serve? Uma vez a gente fez um programinha que a gente estava fazendo marcação de tempo. E o Arduino, ele tem como é que se diz? Uma função que ela conta por quanto tempo um programa começou a rodar. Para que isso é importante? Por exemplo, se eu quiser que o Arduino eu posso controlar até um carrinho com ele, né? Se eu quiser que esse carrinho lá do Arduino ele ande só por 5 segundos, eu vou ter que contar 5.000 milissegundos, certo? Só que assim, se eu deixar um programa que eu precise contar tempo rodando por dias, quando chegar quando passar alguns minutos, se eu usar um tipo, por exemplo, como o byte, em menos de um segundo, eu já não consigo mais usar o byte. Ah, sim, lembrando que essa função milliseconds do Arduino, né, ela, ela retorna a quantidade de tempo em milissegundos que se passou desde o momento que o teu programa começou a rodar. Então, assim, um segundo, a cada um segundo ele vai contando 1.000, ele vai acrescentando 1.000. Então, em um minuto, ele já tem o valor 60.000. Então, por exemplo, eu já não consigo usar dentro do Arduino para contar milissegundos os tipos byte e o tipo short. O tipo byte e o short. Por quê? Em um minuto de rodagem do meu programa, eu já passou aqui 32, eu já estou com o valor de 60.000, que é maior do que 32.767, tá? Então, eu posso contar um minuto usando o int, porque assim, um minuto vai ser 60.000 o valor, né? Então, eu posso usar o int por quê? Porque ele chega a 2 bilhões aqui o valor. Só que assim, em 2 bilhões, se eu passar 24 horas com o meu programa rodando, dá. Aí vamos lá, 60.000, né? Vamos contar em milissegundos aqui, ó. Um minuto dá 60.000 milissegundos. Uma hora vai dar 60.000 vezes 60, que vai dar 36, 360.000. Aí, em um dia, aí vai ser 24 vezes 60.000. Aí vai dar um valor bem alto. Então, assim, se eu rodar meu programa por alguns dias, o inteiro já vai estourar. E o longo, se eu rodar o meu programa Arduino, e eu for usar esse programa para contar os milissegundos, lembrando, eu vou usar uma variável para contar os milissegundos, tá? Quando eu usar o long, eu vou conseguir rodar em alguns dias o programa, mas ele vai estourar. Então, o que acontece quando eu estouro uma variável? O meu programa vai ter um comportamento diferente do que eu queria, tá, pessoal? Então, assim, é importante que vocês saibam qual é o valor de cada um e quando usar, principalmente quando vocês estão programando para dispositivos, porque dispositivos tipo Arduino, ele tem pouca memória comparado a um PC. Um PC eu tenho megas de memória RAM. Já o Arduino não chega nem, eu vou ter alguns kilobytes de memória para usar. Por quê? Porque se eu começar a usar muita memória, o dispositivo começa a ficar caro. Então, esse que é o problema aqui. Um dia você falou o quê? 8 milhões, né? Aqui deu 8 milhões. Então, aqui já multiplica aqui em 10 dias aqui, acho que já não dá mais para usar o inteiro aqui.
Tudo bem? Mas entenderam a ideia do uso desses tipos de dados inteiros aqui? Então, depois vocês consultem essa tabela aqui, tá? Eu vou passar para vocês, e vocês vão aprender a usar bem, tá? Geralmente, quando eu estou usando programas para desktop ou para web, tá? Que vão rodar no computador maior, geralmente eu vou usar o int, tá? Ou long, dependendo do coisa, mas eu uso byte e short, geralmente quando eu estou programando para alguns dispositivos. Celular, por exemplo, é um deles, tá? É bom usar essa prática aí no caso da programação para celular, se você estiver usando Java, usar esses byte e short para não ocupar muito espaço, né? E aqui, os nossos pontos flutuantes. Então, assim, aqui nós aceitamos números inteiros, tá? Já aqui com float double, a gente vai aceitar números reais. Então, o float, esse valor que ele está aceitando aqui, ó, vezes 10 elevado a 38, corresponde a um número de ponto flutuante que ele tem 32 bits. Já o double vai ocupar 32, 64 bits. Tudo bem? Então, isso aqui o char, tá? Ele representa caracteres individuais. Então, cada letra eu posso representar por um char. Então, como é que eu represento uma palavra? Aí eu vou ter é, é, eu vou ter que usar um vetor de char, tá? A gente vai ver isso depois. Mas, no caso do Java, a gente tem um objeto chamado string, que dá para manipular strings. A gente vai ver isso também. Pessoal, vou fechar aqui no booleano, tá? Que é mais fácil. O booleano aqui é que é legal. Ele ocupa só um bit da memória, tá? E ele só tem dois valores. Verdadeiro ou falso. Tudo bem? É verdadeiro ou falso. Então eu vou ter o valor false ou o valor true. São os dois valores que o booleano vai aceitar. Depois a gente vai ver essa parte de palavras reservadas. Então, na sexta-feira, o que a gente já vai começar a ver a parte dos programas em si, tá, pessoal? Apesar de vocês já terem visto um pouco isso no exercício anterior. Estão com alguma dúvida aqui, até aqui? Acho que está simples porque você já veio isso em C e também já fizeram até algum estudo para fazer aquele outro programa, né? O Boolean da linguagem C, geralmente ele vai ter os valores 0 ou 1, tá, pessoal? Desculpa. O Boolean na linguagem C, se eu usar 0, ele é falso, se eu não me engano. E se eu usar qualquer valor maior do que 0, ele é true, ele é verdadeiro. Já no Java, não. O Java eu só tenho esses dois valores. Eu não tenho numeração para representar valores booleanos, tá? Mas o 0 não seria para Oi? falso e 1 para verdadeiro? Mas o 0 não seria para falso e 1 Não, para verdadeiro? o C é 0 para falso e e acima de 0 ele vai considerar como verdadeiro. Uma variável booleana em C, tá? Jonathan, ficou claro agora? Já, já uma Ficou, variável em ficou. Java, uma variável booleana, o valor dela vai ser esse aqui, false ou true. Então, vamos supor, eu criei uma variável chamada. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que é bem simplesinha aqui. É vermelho, por exemplo. O valor dela ela é booleana. Então, quando eu tiver uma cor vermelha, ela vai ser true. E quando eu tiver uma cor falsa, a variável vai ser false.
ou desculpa, diferente de vermelho, ela é false. Então, o que que acontece? No caso aqui, essa variável chamada é vermelho, eu vou declarar ela boolean é vermelho, aí eu estou declarando já a variável, né? Aí, quando eu for atribuir valor para ela, eu vou botar assim, é vermelho igual a true, ou, do jeito que está aqui escrito, ó, ou é vermelho igual a false. Aí eu vou escrever exatamente como está aqui, ó. Já se eu fosse fazer no C, eu poderia botar é vermelho igual a zero. Aí ele seria falso. Aí eu coloco é vermelho igual a 3. Aí ele consideraria como verdadeiro. Essa aqui é a diferença aqui. Tudo bem, pessoal? Aí? Bom, eu vou encerrar aqui, tá? Aí eu só queria que vocês escrevessem o nome completo de vocês aqui no chat, tá? E, e após isso vocês já podem sair, se quiser. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês aqui na sala, tá? E na sexta-feira a gente continua aqui esse assunto. E fique com Deus. Boa tarde.